Então, o que fazer com os resultados analíticos, né? Montar uma tabela, lembra que eu falei para vocês? Vamos montando uma tabela que a gente trabalha com tabela, né? Então, geralmente a gente trabalha com tabela, os pontos de coleta, né? Comparar os dados obtidos com valores de referência da legislação. Isso a gente faz quando a gente está trabalhando com uso de água para consumo humano. Então, a gente tem que atender à legislação CONAMA 357, né? Que vai dispor da classificação dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições de padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Então, a portaria 511, que a gente tem que saber de cor salteado, né? Que estabelece procedimentos e responsabilidades relativos ao controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Na verdade, a 518 é de potabilidade, né? E a 274, a necessidade de serem criados instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das águas em relação a níveis estabelecidos para balneabilidade, de acordo, de forma a assegurar as condições necessárias à recreação de contato primário, né? E aí a gente acaba usando alguns índices de qualidade de água. É muito comum a gente usar esses índices. Um dos índices mais famosos que a gente usa é o IQA, é o índice de qualidade de água. O que são índices? Os índices permitem resumir todos os valores dos parâmetros medidos em um único número. Então, vários parâmetros me dão um número único e esse único número é muito mais fácil para eu comparar e para eu dizer em qual condição está aquele corpo d'água, tá? Então, no caso do IQA, né, olha só, é a facilidade, as vantagens, né? A facilidade de comunicação com o público que não é técnico, porque ele vai acabar entendendo. O status maior do que os parâmetros, eles têm um status maior e um número único do que cada parâmetro individual. Tá? Vocês vão ver quais são esses parâmetros, são 9. Representa uma média de diversas variáveis em um único número, combinando unidades de medidas diferentes em uma única unidade. Tá? Então você não fica trabalhando com aquelas unidades, essa unidade é essa, tá? Porque você tem que padronizar, certo? Quando você vai fazer estatística, quem sabe, as pessoas sabem disso, né? Quando eu tenho parâmetros que são coisas que são paramétricas e não paramétricas, né? E aí você tem que padronizar, né? Você às vezes tem que ajeitar os dados antes de usar qualquer estatística sobre eles, né? E a desvantagem é que consiste na perda de informação das variáveis que são individuais e da interação entre as mesmas. Então, para o IQA, ele incorpora parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade da água e ele é calculado pelo produtório ponderado, né, das qualidades da água correspondente aos parâmetros. São 9 parâmetros selecionados. E aí a gente aplica essa fórmula, tá? Desses parâmetros aí, olha, quais são os parâmetros que são utilizados pelo IQA? Coliformes fecais, pH, DBO, nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez, resíduo total e oxigênio dissolvido, né? Todos esses parâmetros aí a gente vai ver dentro dessa disciplina. Alguns a gente já viu, né? Vocês já estão entendendo bem. Então, e coliformes fecais é porque é um índice baseado na potabilidade, né? Na ingesta dessa água. Então, a gente tem que fazer coliformes fecais, né? Então, são esses 9 parâmetros, né? Aí você aplica aquela fórmula e esses 9 parâmetros, você já tem uma indicação da qualidade da água. É barato, extremamente utilizado esse índice ainda, eu já vi algum tempo atrás eu tive que dar o parecer num trabalho de um pesquisador e ele usou recentemente aqui no Nordeste, né? E as desvantagens. Ele não contempla parâmetros importantes, tá? É uma limitação, tais como metais pesados, eu acho super importante numa região, pronto, aqui. Uso e ocupação do solo. Numa região como a gente aqui, que é uma região que você tem sabidamente metais pesados, vindo muitas vezes, né, do uso de
agrotóxicos, então não ter esse parâmetro eu acho complicado nos trabalhos de mineralogia da região, apesar de que a gente faz alguns trabalhos sem metais pesados, porque as análises são caras, né? E porque não são todos os lugares aqui que fazem metais pesados, e não fazem de todos os metais pesados, fazem de alguns metais pesados. Muitas vezes a gente tem que mandar fazer em Recife, então fica muito dispendioso, fica caro, né? Aí vem aquele papo que a gente acabou de ter sobre botar na ponta do lápis, né, quanto que fica. Então, outra desvantagem, né, que não contempla é compostos orgânicos com potencial mutagênico. Substâncias que afetam as propriedades organolépticas da água. Substâncias, propriedades organolépticas, cheiro, sabor, odor, né? Odor, sabor e... tem mais um, me esqueci. Que antigamente a limnologia era feita assim, viu, gente? Você chegava numa água, cheirava a água, via como ela estava e o gosto. E o gosto também. Tomava, essa água não tá boa, não. Não tinha amostra de água, não tinha as sondas multiparâmetros, nada disso, viu? Era só características organolépticas. Durante décadas foi só características organolépticas, né? O que eu posso dizer para vocês é que essas pessoas, como o Ben Darwin dizia, são pessoas adaptadas, né? Os mais fortes sobrevivem. Essas sobreviveram, viu? Potencial de formação de trialometanos nas águas de um manancial. Então, trialometano é cancerígeno, né? Então, o problema desse índice não é um problema, né? Depende do que você quer provar, né? Nesse trabalho que eu fui uma das pessoas que atribuiu, eu fui referir, né? Que é consultor. Eu trabalho para atribuir se ele poderia ser provado ou não, para ser publicado numa determinada revista. O que ele queria provar tinha a ver com balneabilidade, né? Eu não me lembro se era para consumo humano, eu acho que não era para beber, era só para nadar e tal, não sei o quê. Então ele usou o IQA, beleza, né? Agora, se for alguma coisa assim de um ambiente mais grave, né? E se for, né, um ambiente que realmente está impactado, né? E for para uso para beber, né? Para consumir, aí eu acho que ele pode ser um pouco limitado. Depende do que você quer. Né? Todo índice vai depender do que você quer provar. Agora, os índices em ecologia são muito utilizados. Tá? São muito utilizados. E aí eles classificação das águas naturais conforme o IQA. E eles atribuem também umas colorações ali, se vocês estão vendo a cor representativa. Então, um IQA que fica na faixa de 90 e 100, qualidade da água excelente, azul. Um IQA que fica entre 90 e 70, a qualidade da água tá boa, verde. Um IQA que fica entre 70 e 50 é um médio, amarelo. Um IQA que fica entre 50 e 25, ruim, vermelho. E o IQA que fica entre 0 e 25 é muito ruim, rosa. Tá? Essas são as cores e é um índice que é utilizado em vários países. Então, se você não quiser representar por números, você põe só a cor. Tá? Aqui alguns parâmetros, né, que são importantes, eu coloquei só para a gente lembrar quais são esses parâmetros que são importantes e que o IQA não abrange, né? Chumbo na água, mercúrio na água, níquel, fenóis. E do lado, né, tem a faixa de variação, ou seja, o que é aceitável, né? Porque assim, não é porque essas substâncias são tóxicas que elas não podem estar presentes em espécie alguma dentro da água que você vai tomar. Elas podem estar, mas tem que estar dentro de um valor. Muito pouco, né? Mas pode ter traços. A gente chama de traço. Né? São essas substâncias tóxicas que a gente faz metal pesado, é cádmio, cromo, cobre, chumbo, mercúrio, níquel, fenóis, surfactantes e zinco.
Um outro índice também, gente, bastante importante e também muito utilizado é o índice de estado trófico, tá? E também ele também é barato, né? Certo? E é simples de usar. E vocês vão ver que só usa 3 fatores, né? Que é a transparência da água, que usa o disco de SEC, que a gente já falou no início da aula, a clorofila A e o fósforo total. Fósforo a gente não viu ainda, né? E nem clorofila A. Mas a gente vai falar sobre eles durante a disciplina, mas vocês já podem imaginar, né? Fósforo é um nutriente, né? Que vem, por exemplo, dos saponáceos que a gente usa para lavar roupa, por exemplo. É rico em fósforo. E clorofila A é a quantidade de fitoplâncton que tem naquele determinado local. Então, você tem a transparência da água, o fitoplâncton, a clorofila A, e o fósforo total. A partir desses 3 parâmetros, você estabelece também uma faixa, né? Tem a ponderação, né? Os números que vocês estão vendo aí, tem as cores também que vocês estão vendo aí. E tem ultraoligotrófico, a ponderação fica em 0,5. Oligotrófico em 1, mesotrófico 2, eutrófico 3, supereutrófico 4 e hiperotrófico 5. Então, se eu falar que um ambiente é 5 no índice de estado trófico, um único número, eu estou dizendo que aquele ambiente é hipereutrófico. Não tá bom, não. Certo? Então, vantagem, muito barato, é bem difundido, faz parte da limnologia clássica, então, né? Desvantagens. Por avaliar só 3 parâmetros, os resultados obtidos podem ser incompatíveis com o ambiente estudado. Mas, quando a gente usa um índice, não significa que eu vou naquele local, naquele corpo d'água, fazer o meu estudo e só fazer essas 3 análises. Não é isso. O que a gente faz a gente coleta tudo, faz uma tabela big com todos os dados e depois usa esses 3 ou os 9 para o IQA, ou esses 3 parâmetros para o índice de estado trófico e aplica o índice, a depender do que você quer provar, né? Não significa que eu não vou ter os outros parâmetros, ou pelo menos não é correto que eu só vá lá naquele ambiente e colete só o que vai estar utilizado no índice. Isso não é correto. O correto é que eu tenha quanto mais informações eu tiver daquele corpo d'água, melhor, né? Óbvio. Bom, pessoal, o oxigênio dissolvido, como eu falei para vocês, só para vocês saberem, eu posso usar o oxigênio dissolvido que me dá naquela sonda multiparâmetros que eu mostrei para vocês que a gente leva para campo. Pronto, você chega lá no campo, ela tem que estar calibrada, toda vez que você vai para campo tem que calibrar, aí tem os produtos para calibrar, para cada sensor, para o pH, para o oxigênio, você calibra ela, tudo e tal. E aí você, depois que ela está calibrada, leva para campo, coloca na água e ela te dá o parâmetro de oxigênio dissolvido e de saturação de oxigênio. Acontece que tem alguns liminólogos que não usam muito esse parâmetro da sonda, porque existe um determinado erro. Se ela não tiver muito calibrada, se ela não tiver muito boa, os sensores são muito delicados, né? Então você pode bater a sonda, tá? Então tem uma série de coisas que você tem que ter maior cuidado com o equipamento, porque ele pode dar um valor errado, né? Então como o oxigênio é uma variável muito importante, muitos colegas e até os meus próprios orientadores do mestrado e do doutorado também, eles também faziam o quê? Usava a sonda, obtinha um valor de oxigênio dissolvido, porém a gente coletava a água e fazia em laboratório oxigênio dissolvido, que você pode fazer, que é chamado de método de Winkler, tá? Vocês, não vou ficar aqui lendo esse procedimento, mas vocês dão uma lida nesse procedimento, como que é, né? A gente coleta no campo, a gente fixa o oxigênio no campo com produtos químicos perigosos, né? Tem que saber manipular, porque a gente vai estar usando azida sódica e hidróxido manganoso, os dois são perigosos, né? A gente tem que usar
com cautela no campo, né, pipetar e tal, fixou, depois a gente leva para o laboratório, depois de meia hora e tudo, e vai titular com tiosulfato de sódio a 0,0125 normal, tá? E aí a gente observa a diferença, a mudança de cor, né? E depois que mudou a cor, você analisa, quando virar, você analisa quanto você usou de tiosulfato de sódio. É isso. Uma metodologia, tem um protocolo aí, é uma receitinha de bolo, você faz, tá? Aí você usa essa fórmula e pronto. E aí esse método é chamado de método químico ou método de Winkler, modificado pela azida sódica, que é aquela azida, é o que a gente usa no campo para fixar o oxigênio, tá? E tem muita gente que usa o oxímetro portátil, como esse equipamento que vocês estão vendo aí, né? Essas outras duas figuras da esquerda tá mostrando o método de Winkler. O frasco também é o frasco âmbar de boca esmerilhada, que a gente tem que usar. Veja que quando você fixa o oxigênio fica amarelado. Depois de meia hora que você vai poder titular, aí você titula, ele fica roxo, e aí você vai titulando o tiosulfato até que fique transparente, aquele produto fique transparente, e aí pronto, você anota quanto de tiosulfato você utilizou. Quanto mais tiosulfato você usar, mostra que você, para viragem, tem lá um porquê de usar muito tiosulfato ou menos, não sei mais. Não lembro mais, tá bom, gente? Mas é isso. A gente não é todo mundo que está fazendo, mas muita gente gosta de fazer em laboratório esse método aí. Mas é uma receita de bolo. Tem lá o protocolo, é só seguir, tá certo? E o método. E tem os oxímetros, que são esses aparelhos, né, também, que a gente pode usar, tá certo? Bom, pessoal, então a gente com isso, a gente terminou essa terceira aula, né, que nós vimos essas variáveis importantíssimas, né? Nós falamos de variáveis hoje extremamente importantes em imunologia, como temperatura, oxigênio, DBO, DQO, né? E os procedimentos todos, né? Oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio. Então, o que eu oriento vocês é colocar essas variáveis, matéria orgânica, a gente já falou de matéria orgânica, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, um pouquinho como que elas têm uma diferençazinha entre uma e outra, substâncias úmicas, fúlvicas, etc. Mas é rapidinho essa diferença. Mas se eu fosse vocês, eu já ia colocando cada variávelzinha dessa em uma tabela, né? Nas colunas, no Excel mesmo, você vai colocando, né, nas colunas, porque nas linhas você colocaria os seus pontos de coleta. Então, geralmente a gente coleta em triplicata, então bota 1, 2, 3 nas linhas, né? E a gente tem que coletar a água em triplicata e fazer as medições, tudo de 3, por exemplo. Geralmente a gente faz isso em imunologia, porque depois a gente já sabe mais ou menos quais são as estatísticas que a gente geralmente usa, já é uma coisa meio consagrada no meio dos imunólogos, quais são as estatísticas. Obviamente que vai depender do que você quer provar e do seu trabalho, né? Mas a gente já tem algumas coisas bem discutidas dentro de imunologia, a gente acaba usando o que a gente viu num artigo de um, no outro, enfim. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Espero que vocês tenham também formulado as dúvidas de vocês, para que na nossa aula síncrona, no dia 23 de outubro, né, de acordo com o PD, a gente possa resolver essas dúvidas ao vivo e a cores com todo mundo, e a gente possa fazer uma discussão e a gente tirar as dúvidas todas que vocês tiverem desses assuntos que a gente vem falando aqui, tá certo? Um abraço, meninos.